Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para participar dessa palestra. Meu nome é Carolina, eu sou doutora em farmacogenética pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, sou farmacêutica, e eu atualmente atuo como farmacogeneticista no meu consultório farmacêutico, que é o Carolina Dagli Farmacogenética. A maioria dos pacientes que eu recebo no meu consultório são pacientes psiquiátricos, porque na psiquiatria a farmacogenética é muito mais forte, mas no meu doutorado eu estudei a farmacogenética de estatinas, e então eu tenho um carinho muito grande por esse tema. Então, eu espero que vocês gostem. Bom, acho que tem uma... Aqui. Bom, então, vou falar um pouquinho do mercado de testes genéticos. Então, o que a gente sabe hoje é que, em 2024, de acordo com essa pesquisa feita pela Mordor Intelligence, o nosso mercado é de cerca de 20 bilhões de dólares para genética, e esse mercado só tende a aumentar com uma tendência de aumentar em 2029 para 32 bilhões. E se a gente for comparar o crescimento dos pedidos de testes genéticos no mundo, a gente observa que na Ásia, nos países asiáticos e na Oceania, tem crescido muito mais do que em outros lugares. Aqui na Europa e na América do Norte estão estáveis, então é um pedido médio, enquanto que aqui na América do Sul e na África tem sido muito baixo. Então, isso se dá por conta de vários fatores que podem incluir o preço, a gente vai falar sobre isso aqui, mas existem vários fatores que contribuem para estar bem baixo aqui, né, nessa região. Em contrapartida, a gente observa que tem uma tendência muito grande de aprovação de novos medicamentos na FDA com informações farmacogenéticas incluídas. Então, são novos medicamentos que estão sendo incluídos já em bula com informação farmacogenética. Isso é bastante interessante, então, porque isso mostra que cada vez mais é necessário nós, profissionais de saúde, nos capacitarmos para interpretar esses testes, entendermos e sabermos manejar, né, um paciente que tem uma variante genética de risco. Então, achei interessante esse dado, por isso eu trouxe aqui para vocês. Então, na prática clínica, quando a gente fala de utilizar o teste farmacogenético na prática clínica, existem várias dúvidas que podem surgir para o profissional de saúde. Então, eu elenquei aqui algumas dúvidas que elas podem ser tanto de ordem prática como também de ordem clínica. As de ordem clínica, geralmente, são como o teste farmacogenético pode ajudar no tratamento do meu paciente e quais são as evidências disponíveis. Será que compensa a gente pedir um teste farmacogenético para esse paciente, considerando o preço? E dúvidas práticas, que são como é esse teste, né? Quando solicito? Qual eu solicito? Como eu interpreto? Qual é o custo desse teste? O custo-benefício? Quanto tempo leva para receber os resultados? E qual a conduta que eu devo tomar a partir desses resultados? Essas são algumas dúvidas. Eu atendo médicos também, psiquiatras, normalmente. São as maiores dúvidas que eu recebo desses profissionais. Então, a gente vai abordar aqui um pouquinho dessas duas categorias de dúvidas. Então, vamos falar um pouquinho das evidências que a gente tem. Então, a doutora Leiliane já falou bastante, eu vou só entrar no coro de evidências. Então, eu peguei aqui um estudo de clopidogrel, que foi um ensaio clínico randomizado e aberto e controlado, em que eles colocaram um grupo do teste farmacogenético e um grupo padrão. Então, eles fizeram a genotipagem de CYP2C19, 3 variantes, essas duas aqui de perda de função, ou seja, para pacientes metabolizadores lentos, e essa daqui de ganho de função, a 17, que é para pacientes metabolizadores ultra rápidos. O que se observa é que, na incidência de AVC, houve uma menor incidência de AVC em pacientes que foram submetidos ao teste farmacogenético. Enquanto que nos pacientes do grupo padrão, ou seja, que não fizeram teste farmacogenético, houve uma maior incidência de AVC. Quando a gente olha outros eventos, como, por exemplo, aqueles que colocam eventos compostos, então são AVC isquêmico, AVC hemorrágico, ataque isquêmico transitório, infarto agudo do miocárdio, morte vascular ou morte por todas as causas. Quando a gente olha, a gente também observa que houve uma redução aqui da incidência desses eventos, que eram os desfechos secundários, enquanto que o grupo de prescrição padrão continuou
com uma incidência alta de eventos. Já para sangramentos, eles não observaram diferenças significativas. Então, o que isso nos diz? O clopidogrel, como a doutora Leiliane falou, ele é um profármaco. Pacientes que são metabolizadores lentos, eles são muito mais comuns do que pacientes que são metabolizadores ultra rápidos. Então, se o paciente ele é metabolizador lento para clopidogrel, ele não vai conseguir responder a esse medicamento. Então, isso significa que nós temos que olhar os eventos cardiovasculares maiores para esses pacientes. Então, quando o teste farmacogenético é aplicado, é muito mais interessante nós olharmos para os desfechos de longo prazo do que dos desfechos de curto prazo. Para a varfarina, então, outro ensaio clínico randomizado e aberto, em que foi feita a genotipagem aqui das 3 variantes também citadas pela doutora Leiliane, foi observado aqui que a probabilidade de atingir a faixa de INR foi muito mais rápida e muito maior em pacientes que fizeram o teste farmacogenético do que em pacientes que não fizeram. Então, aqui houve uma diferença muito significativa entre esses 2 grupos. E aí, eu ia citar o algoritmo que foi desenvolvido por eles, né, pela doutora Leiliane e pelo professor Paulo. É muito chique, foi desenvolvido aqui para a população brasileira. Então, eles observaram, sim, uma boa correlação, e esse algoritmo já pode ser utilizado, então, clinicamente, considerando, então, essas variantes. Então, é um algoritmo bastante interessante. Já para as estatinas, voltando, então, ao que a doutora Leiliane falou, a genotipagem de SLC1B1*5, ela pode ser interessante para pacientes que apresentam miopatia ou risco de rabdomiólise. Isso porque pacientes que são homozigotos para essa variante tendem a ter concentrações plasmáticas de simvastatina mais elevadas. E com isso, eles têm também um risco maior de apresentar miopatia. Nesse artigo, é um artigo bastante antigo, ele cita... coloca aqui sugestões de dosagem para os pacientes que apresentam essas variantes, dependendo aí se ele é heterozigoto ou homozigoto. Então, esse é um conceito bastante interessante, porque pacientes homozigotos, eles tendem a ter maior risco de apresentarem o desfecho adverso em relação aos pacientes que não são homozigotos para essa variante. E aí, quando a gente fala de custo-efetividade, existem vários estudos que também comparam se vale a pena mesmo fazer o teste farmacogenético com relação aos desfechos que esses pacientes têm. Então, nesse estudo aqui, foi uma revisão sistemática que foi realizada para fármacos para o sistema cardiovascular. Então, aqui nós temos os 3 medicamentos que nós temos as diretrizes, que é o clopidogrel, a varfarina e as estatinas, e foi observado uma quantidade bem grande de estudos, e foi observado que sim, que ele é custo-efetivo, ou seja, o custo do teste farmacogenético, comparado com o custo de eventos únicos e o custo dos medicamentos utilizados para tratar, ele é interessante, ou seja, o teste farmacogenético ajuda o paciente a poupar no longo prazo. Isso, do ponto de vista do sistema de saúde, então, o sistema de saúde que implementar a farmacogenética, do pagador e do médico também. Então, ele pode ser bastante interessante para essas situações. E um adendo é que já existem países que estão implementando os testes farmacogenéticos em seu sistema de saúde. Aqui eu trago o exemplo da Espanha. A Espanha está implementando o teste farmacogenético para todos os pacientes que utilizam o sistema de saúde pública de lá. Então, os pacientes que vão iniciar um tratamento, eles são obrigados não, né? Mas eles devem fazer o teste farmacogenético, né? Para receberem as suas prescrições de acordo com o teste farmacogenético. Então, é um grande experimento também, porque, como a doutora Leiliane falou, nós não temos ainda muitas evidências que são consenso ainda sobre a farmacogenética. Então, um grande estudo populacional que pode nos ajudar também a entender a farmacogenética em nível populacional. E na prática, como que funciona? Então, quando a gente solicita um teste farmacogenético para o nosso paciente? Então, quando a gente vai fazer uma análise, né, se é necessário o teste farmacogenético, a gente primeiro tem que entender a relação desse paciente
com os seus medicamentos. Então, será que esse paciente toma o medicamento da forma correta? Ele adere ao tratamento? Ele armazena corretamente seus medicamentos? Será que esses medicamentos têm alguma interação medicamentosa? Então, esses fatores, eles podem ser fatores confundidores para a genética. Então, antes de pedir um teste farmacogenético, eu sempre tento fazer essa análise. Outra análise que é interessante fazer é qual é o risco desse paciente de apresentar eventos adversos, desfechos que são adversos para ele. Será que o risco compensa o teste farmacogenético? Porque se for, por exemplo, para o paciente fazer um teste farmacogenético, não existe, mas, por exemplo, para fazer para uma dor de cabeça, será que compensa? Não compensa. Então, temos que fazer toda essa análise de risco e benefício. Custo e benefício, perdão. Então, aí o teste farmacogenético, depois que a gente faz essa análise integral sobre o paciente, ele é uma ferramenta que pode ajudar, sim, a entender a resposta medicamentosa. Não responde tudo, ele muitas vezes não traz respostas, mas ele pode ajudar. Então, o teste farmacogenético, ele é sempre mais útil quando ele é preventivo, ou seja, quando o paciente faz antes de começar o tratamento, mas ele também pode ser feito de forma reativa. E, na verdade, hoje em dia, a maioria das vezes ele é feito de forma reativa. Ou seja, o paciente apresenta um evento adverso, apresenta um desfecho adverso, e aí a gente faz o teste farmacogenético para entender por quê. Mas, no mundo ideal, onde todo mundo já tem o seu teste genético feito, é perfeito o teste farmacogenético ser feito. E aí, algumas características do teste farmacogenético. Então, como escolher meu teste? Bom, quais genes eu vou escolher? Então, existem já os testes no mercado que são painéis de genes, né? Que já são para o sistema cardiovascular. Então, existem alguns que já foram desenvolvidos. O importante, quando a gente olha para esses testes, é saber qual que é o nível de evidência das associações que estão dentro do laudo. E a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso. O custo do teste farmacogenético varia de R$1.000 a R$5.000. Esse custo depende da quantidade de genes que estão sendo testados, mas não só. Como o teste genético está na moda agora, também acaba sendo um custo bastante elevado, muitas vezes, para a qualidade do teste, né? O tempo de entrega, geralmente, do resultado é de 15 a 45 dias e o método de coleta, em geral, é feito por SWAB oral. Então, o paciente recebe pelo correio o SWAB, ele mesmo coleta na casa dele, devolve pelo correio e aí a empresa faz o teste farmacogenético. Então, como já explicado pela doutora Leiliane, nós temos aqui as diretrizes de farmacogenética, que são do CEPIC, as principais e as mais utilizadas são a do CEPIC, mas nós temos também algumas diretrizes do grupo holandês de farmacogenética e temos as anotações de bula da FDA, que também podem ajudar a entender quais são as evidências disponíveis dentro da farmacogenética. E aqui eu trago um site que é o PharmGKB, que eu resolvi trazer aqui para vocês, que ele é o melhor amigo do clínico que está atuando com a farmacogenética. Então, o PharmGKB, ele é um site desenvolvido pelo CEPIC, que faz as diretrizes, e ele tem aqui anotações clínicas, ele tem anotações em bula da FDA, vias, então a gente consegue ver por que via o fármaco passa, quais são os genes que estão envolvidos dentro dessas vias farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Então, ele é bem interessante quando o clínico quer começar a atuar com farmacogenética. E bem informativo também. E ele traz também algumas anotações clínicas de estudos de variantes genéticas associadas a determinados desfechos. Então, aqui, por exemplo, eu trago do clopidogrel. Aqui nós temos o gene, né, que é a CYP2C19. Temos aqui quais as categorias de fenótipo, ou seja, na eficácia e na toxicidade, e o fenótipo observado. Então, aqui foi observado que essa variante está associada com síndrome coronariana aguda, doenças cardiovasculares, ataque isquêmico, AVC transitório, ataque isquêmico transitório, perdão, e AVC. Então, isso pode ajudar muito a gente quando a gente está clinicando, a gente não sabe quais variantes estão associadas, então ele pode ser muito útil. E o que é esse nível de evidência?
O nível de evidência, ele é uma medida que a gente pode utilizar para saber se o teste farmacogenético vai nos ajudar, ele pode ser útil ou não. Por quê? Muitos testes farmacogenéticos se vendem pela quantidade de genes. Isso não é interessante, muitas vezes, para o clínico mesmo. Porque se ele vende um teste farmacogenético que tem 50 genes, mas a maioria tem um nível de evidência 3, que é um baixo nível de evidência, não vale a pena, porque nós não vamos conseguir tomar nenhuma medida com relação a isso. Então, é interessante que o teste farmacogenético sempre tenha níveis de evidência altos para aquela associação gene-fármaco. E aqui nós temos, vou explicar um pouquinho dos níveis de evidência. O nível de evidência 1 é o nível mais alto. 1A é que tem anotação em diretrizes ou em bulas da FDA, e 1B é que tem alto nível de evidência, mas não tem anotação. 2A e 2B não tem anotação para esses genes, mas quando é 2A é porque é em VIPs. VIPs são genes, farmacogenes muito importantes. Isso significa que são genes, como, por exemplo, a CYP2C19, CYP2C9, que foram citados, que são importantes para determinados fármacos e que a gente pode inferir que, se tiver uma variante de baixa função nesse gene, ela impacta, sim, na resposta a esses medicamentos, sem necessariamente ter algum estudo que embase isso. Então, em 2A são em VIPs, em 2B não ocorrem em VIPs, e 3 é o baixo nível de evidência, e 4 é que não há associação. Então, isso é uma coisa bastante interessante da gente utilizar na prática clínica. E aqui eu trouxe alguns exemplos de laudo. Então, esse é o laudo de uma empresa, em que eles colocam, por exemplo, medicamentos classificados como uso não recomendado e use com cuidado. Então, uso não recomendado é quando já existe uma associação, uma evidência robusta para essa associação. E nesse caso desse paciente, ele tem uma variante, algumas variantes, que impactam na resposta de vários medicamentos aqui que estão descritos. Enquanto que o use com cuidado, geralmente são aquelas variantes farmacogenéticas que não têm assim, uma associação ainda tão robusta, mas que estão lá e que é necessário mais estudos. Então, use com cuidado significa use conforme a bula, escalone a dose, enfim. Então, geralmente, eles usam esses códigos de cores para ajudar aí na interpretação do teste. E aí, por exemplo, no caso da varfarina, ele já explicou que o paciente tem uma variante no gene CYP2C9 VCORC1, e aqui ele já coloca o nível de evidência, está um pouquinho escondido, mas ele coloca aqui, A. Então, é o nível de evidência alto. Tá? E aqui, por último, ele coloca também qual é o fenótipo do paciente, né, com relação a essa variante CYP2C9. Então, ele é metabolizador intermediário, ultra rápido, metabolizador lento e assim por diante. Então, isso facilita um pouco a interpretação. Esse é o laudo de outra empresa. Então, aqui eles usam novamente o código de cores. Então, aqui eles colocam use conforme a bula, usar com atenção, usar com cautela, né, que é o nível de evidência mais alto. Os medicamentos que o paciente pode ter alguma resposta adversa. Aqui colocam também o gene, o genótipo, o fenótipo e alguma informação complementar que possa ajudar o médico a interpretar esse resultado. E, novamente, mais informações contendo também o nível de evidência. Então, isso é muito importante para a farmacogenética, para vocês entenderem que realmente ele é bastante importante. E se tiver dúvida, né, do resultado, não sei como interpretar, não entendo, as empresas de teste farmacogenético geralmente contam com uma assessoria científica que pode ajudar a orientar o clínico ao que fazer em frente a essas variantes. Então, essa assessoria geralmente é bem boa. Assim, eu conheço a maioria das assessorias das empresas de teste farmacogenético. Então, eles podem auxiliar. Então, vocês não estão sozinhos para prescrever esses testes farmacogenéticos. Sempre tem aí bastante apoio. Então, é isso. Muito obrigada.